Você sabia que existem mais de 7 maneiras para você expressar futuro em inglês? Pois é, muita gente conhece só o will, mas na verdade existem outras maneiras que, dependendo do contexto, se encaixam muito melhor. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar todas essas outras maneiras. Vou te explicar detalhadamente cada uma delas, te mostrar as regras, te trazer exemplos. Então faz o seguinte, já pega um papel, pega uma caneta e vem junto comigo para você aprender a como falar no futuro em inglês. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Meu nome é Vinícius Safiotti, seu teacher de inglês, e eu criei esse canal aqui para ajudar o maior número de pessoas a aprender inglês. E se você gosta desse tipo de aula, desse tipo de assunto, já se inscreva aqui no meu canal para você não perder nadinha e também ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, porque também, né, não adianta nada você se inscrever no canal e não assistir os vídeos. Então, para você não perder nada, não esqueça de ativar as notificações. Olha só, é o seguinte, como eu falei para vocês, existem muitas maneiras de você falar no futuro. Claro que, dependendo do contexto, algumas se encaixam melhor que outras, mas eu não quero que você se apegue muito às regras gramaticais. Eu quero que você entenda todos esses usos pelo contexto. Agora, vamos começar com o primeiro, né? O primeiro que é o que a galera mais usa, que é o will. O will nada mais é que um modal verb. Vejo muitos professores falando aí que o will é considerado um verbo auxiliar, mas na verdade ele é um modal verb. Por que a gente considera o will modal verb? Pela estrutura. Você sempre vai colocar o modal verb e o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, ó, I think my friend will like this car. Eu acho que o meu amigo gostará ou vai gostar desse carro. Veja que eu coloco, ó, will like. Will like. Eu coloco o modal verb, que nesse caso aqui é o will, que indica futuro, e o verbo no infinitivo. E olha só como que é fácil o will. A gente não tem conjugação aqui, tá? Eu posso mudar o pronome aqui que não vai mudar. A estrutura vai ser a mesma. Por exemplo, they will arrive about 4 in the morning. Eles vão chegar ou eles chegarão mais ou menos às 4 da manhã. Veja que eu uso também, ó, will arrive. Mesmo eu mudando o pronome, a estrutura é praticamente a mesma. Mais um exemplo para você, olha só. If we miss the bus, we will take a taxi. Se nós perdermos o ônibus, nós vamos pegar ou nós pegaremos um táxi. Veja aqui, ó, will take. Will take. Modal verb e o verbo no infinitivo. Então, independentemente do pronome aqui, vai ser a mesma estrutura. Will e o verbo no infinitivo. E presta muita atenção também no contexto. Estou falando de algo que vai acontecer, um futuro, ok? A segunda forma é utilizar o be going to, que também é uma outra estrutura para falar no futuro. Agora, o que você tem que tomar cuidado aqui é na estrutura. Qual que é a estrutura do be going to? Você vai colocar o verbo to be conjugado, going to, e o verbo no infinitivo. Por exemplo, olha só. I am going to see the doctor on Friday. Olha só. I am going to see. Veja que eu coloquei aqui o verbo to be conjugado para o pronome I, então I am, certo? Coloquei o going to e coloquei o verbo no infinitivo. Não tem conjugação aqui de verbo, tá? Ele vai no infinitivo. I am going to see. I am going to see. Se eu fosse traduzir essa frase, seria mais ou menos assim: eu vou ver o médico ou eu vou ao médico na sexta-feira. Veja que também é algo que está indicando o futuro, certo? Um outro exemplo para você, ó. We are going to buy a new house next week. Ó, we are going to buy. Tô colocando are, por quê? Porque é o verbo to be correspondente ao pronome we, certo? We are. Going to, que é a estrutura, e estou colocando o verbo no infinitivo. We are going to buy. We are going to buy a new house next week. Nós vamos comprar uma nova casa semana que vem. Também estou indicando um futuro. Mais um exemplo, presta atenção. Look at the clouds. Olhe para as nuvens. It's going to rain soon. Ó, it is going. Novamente, estou colocando o is aqui. Por quê? Porque é o verbo to be correspondente ao pronome it. Going to. E o verbo no infinitivo, que é o verbo chover. Então, vai chover. It's going to rain soon. Vai chover em breve, vai chover logo. Veja que a estrutura é praticamente a mesma.
A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o verbo to be. O verbo to be você vai conjugar de acordo com o pronome que você está usando. Veja que nos dois primeiros casos, tanto will quanto going to, a gente usa para indicar algo que vai acontecer no futuro. Mas agora você pode estar pensando, pô, Vini, beleza, mas existe alguma regra? Quando que eu uso will, quando que eu uso going to? Vamos para a polêmica agora. Se você for consultar os livros de gramática, você vai sim encontrar uma diferença entre will e going to. Resumidamente, a gente usa o will para decisões que você tomou na hora que indicam o futuro ou para algo não planejado. Ao contrário do going to, que a gente usa para algo planejado. Mas posso ser sincero com você aqui? Na prática, você pode usar tanto um quanto o outro. Como assim, Vini? Eu posso usar qualquer um? Sim, você pode usar qualquer um. E aqui eu quero exemplificar com o nosso português. Presta atenção, eu vou trazer 3 frases em português aqui, eu quero que você pense na diferença entre elas. Se eu falar assim pra você, ó, eu vou viajar semana que vem, eu viajarei semana que vem, ou eu estou indo viajar semana que vem. Se você for procurar uma regra gramatical para isso na nossa língua, você vai encontrar. Só que na prática, no dia a dia, você falar eu vou viajar, eu viajarei ou eu estou indo viajar, traz a mesma ideia. Você vai passar a mesma mensagem. Com will e com going to é a mesma coisa. Existe sim uma regra gramatical, mas na prática, no dia a dia lá, se você tá lá conversando com um nativo, tanto faz você usar will ou usar going to, a mensagem vai ser praticamente a mesma, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque muitos estudantes têm um bloqueio na comunicação por ficarem pensando muito nessas regras. Ai, será que eu tô falando certo? Será que eu tenho que usar o will aqui? Será que eu tenho que usar o going to ali? E você ficar pensando nessas regras na hora de se comunicar só está te prejudicando, tá? Então tira esse fardo das suas costas, pode usar tanto will quanto going to que vai trazer a mesma ideia, beleza? Vamos agora pro terceiro caso. E esse terceiro caso aqui é muito interessante, que é o present continuous. Sim, a gente pode utilizar o present continuous para trazer a ideia de futuro. E aqui, eu não quero que você traduza o present continuous da forma que você está acostumado, tá? Eu vou trazer alguns exemplos para você entender. Olha só. I am traveling to Thailand next week. Aqui você não vai traduzir como eu estou viajando, e sim como eu vou viajar. Eu vou viajar para a Tailândia semana que vem. I'm traveling to Thailand next week. Veja que por conta do next week, eu tô falando de algo que vai acontecer no futuro, tá? Então esse caso é um caso bem típico aí do present continuous sendo usado para indicar futuro. Mais um exemplo para você entender, ó. We are studying English tonight. Nós vamos estudar inglês hoje à noite. Novamente, não traduza como nós estamos estudando inglês hoje à noite, porque não vai fazer sentido, né? Mas aqui, por conta do tonight, eu tô falando de algo que ainda vai acontecer. Então aqui seria, nós vamos estudar inglês hoje à noite. Mais um exemplo para ficar claro para você. She is meeting her friend this evening. Ela vai encontrar o amigo dela essa tarde. Veja novamente que eu não traduzi como ela está encontrando o amigo dela essa tarde. Não é assim que a gente traduz. Por conta do this evening, eu estou indicando algo que ainda vai acontecer, só que aqui usando o present continuous, tá bom? Vamos agora para o quarto caso? Olha só que interessante esse quarto caso. A gente vai utilizar o simple present, o presente simples, para indicar futuro. Calma, que eu já explico para você. Eu sei que pode parecer loucura, mas existe um caso onde que o simple present pode ser usado para indicar futuro. Ele é usado no futuro quando você está falando de timetables. O que é uma timetable? Timetable são cronogramas. Vou exemplificar aqui para ficar bem claro para você. Imagina que você está lá no aeroporto e tal, e você quer verificar que horas que o seu avião chega no destino final. Você vai lá consultar o quê? Você vai consultar uma timetable, uma programação, um cronograma. Eu posso falar assim para você: My flight arrives in Bangkok at 11 a.m. next Monday. Meu voo chega às 11 da manhã na próxima segunda-feira em Bangkok. Veja que aqui eu utilizo o simple present para indicar algo que vai acontecer em um horário no futuro. Meu voo chega às 11 da manhã na próxima segunda-feira em Bangkok. Conseguiu pegar a ideia aqui? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. She has a yoga class tomorrow morning. Ela tem uma aula de yoga amanhã de manhã. Olha só, ela tem. Também estou usando aqui o simple present para indicar algo que já está programado, algo que vai acontecer em um horário no futuro. Então, resumidamente, o simple present ele pode sim ser usado para indicar futuro
quando que é uma programação, quando que é um evento que vai acontecer no futuro em um horário programado, tá bom? Eu acho que só por conta dessa explicação eu mereço o seu joinha, né? Não deu joinha ainda? Pô, você tá comendo bola. Dá o joinha aí, se inscreva aqui no meu canal pra você não perder mais nenhuma explicação, hein? Agora eu preciso conversar com vocês um pouquinho antes de eu passar os outros casos, tá? Faltam 3 casos, mas para eu passar esses 3 casos, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu poderia ficar te ensinando aqui outros tempos verbais, como por exemplo, o Future Perfect. Só que na verdade, não é tão comum você usar o Future Perfect. Apesar de existir, não é algo que você vai ouvir com tanta frequência assim, ou que você vai falar com tanta frequência, tá? Mas existem outros 3 casos que também indicam futuro, ok? Mas que é muito mais comum do que esses tempos verbais malucos aí. Future Perfect Continuous, Future Continuous. Eu não quero ensinar isso aqui pra vocês. Eu quero trazer um conteúdo novo, tá? Então olha só, presta atenção. O 5º caso é você usar o be, do e to. Olha só, o be, do e to é uma estrutura que a gente usa para indicar um futuro que a gente espera que aconteça. O que você tem que tomar cuidado aqui é que você vai trocar o verbo to be de acordo com o sujeito, tá? Quer ver só? Half of our employees are due to retire in 5 years. Presta muita atenção, ó. Metade dos nossos funcionários, tá? Half of our employees, metade dos nossos funcionários deve se aposentar, ó. Retire é o verbo aposentar. Só que presta atenção no are due to, ó. Eu tô usando o verbo to be, que é o are, né? Por quê? Porque eu tô falando employees, ou seja, eu tô falando no plural, certo? Então tenho que colocar o verbo to be are e o do it to. Esse do it to, ele indica uma coisa que deve acontecer no futuro, algo que é esperado que aconteça no futuro. Então, metade dos nossos funcionários deve se aposentar daqui 5 anos, tá? Então veja que é uma ação que eu espero que aconteça no futuro. Eu vou usar a estrutura be due to. Quer ver mais um exemplo? Olha só. The train is due to arrive at 11 p.m. O trem deve chegar às 11 da noite. É algo que eu espero que aconteça no futuro, entendeu? The movie is due to start at 8 p.m. O filme deve começar às 8 da noite. Novamente, é algo que eu espero que aconteça em um determinado momento no futuro. E esse futuro pode ser próximo ou pode estar longe, tá? Não faz diferença aqui. 6º uso, e esse uso aqui ele é bem comum, é o Future Continuous, que é o will be e o verbo no gerúndio. A gente usa essa estrutura para falar de algo que a gente sabe que vai estar acontecendo no futuro. Por exemplo, I will be watching TV when she arrives tomorrow. Eu vou estar assistindo TV quando ela chegar amanhã. Presta atenção, ó. Will be. O que é o will be? Vou estar, né? Lembre-se que o verbo to be é o verbo ser e estar. Então aqui eu tô usando will para indicar futuro. Will be. Vou estar. Watching. Watching, verbo no gerúndio. Então eu vou estar assistindo TV quando ela chegar. Ou seja, é algo que eu vou estar fazendo em um determinado momento no futuro. Quando que esse futuro? É quando ela chegar. Mais um exemplo. He will be studying in the library tomorrow. Ele estará estudando na biblioteca amanhã. Novamente, é algo que vai estar acontecendo em um determinado momento do futuro. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, o futuro não importa, tá? Mas é algo que vai estar acontecendo. Veja que eu uso a mesma estrutura. Will be e o verbo com gerúndio, o verbo com ing. The last but not least, a gente vai utilizar a estrutura be about to. O que é esse be about to? Esse be about to é uma estrutura que a gente usa para ações que estão prestes a acontecer. Quer ver só? Acho que com os exemplos vai ficar muito mais fácil. Presta atenção. The concert is about to begin. O concerto está prestes a começar. Veja que eu estou falando de um futuro que está próximo, que está bem próximo, que está prestes a acontecer. A gente usa a estrutura be about to. Você tem que tomar cuidado aqui é com o verbo to be. Você vai trocar o verbo to be de acordo com o pronome, tá bom? Como que eu estou falando de um concerto, né? Aqui seria mais um it, por isso que eu uso o is, né? Is about to begin. Mais um exemplo. They are about to get home. Eles estão prestes a chegar em casa. Estou usando are, por quê? Porque é o verbo to be correspondente ao pronome they. É uma coisa que está prestes a acontecer agora em um futuro próximo. Então, eles estão prestes a chegar em casa. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, imagina que eu viro para você e falo, hey, let's go. The party is about to start. Ei, vamos, a festa está prestes a começar. É algo que está prestes a começar em um futuro bem próximo. E veja que eu coloco is, por quê? Porque eu estou falando the party, né? É como se fosse um it aqui, né? Não estou falando de pessoas, posso trocar esse the party por it,
por isso que é o pronome is. Viu só como existem várias maneiras para você falar no futuro em inglês? Mas olha só, tem alguns recados muito importantes para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de entrar no meu canal do Telegram, porque lá eu posto dicas diárias, eu sempre aviso vocês quando que eu vou soltar algum vídeo novo, faço algumas enquetes, dou dicas extras lá para vocês. O link vai estar aqui embaixo. E se você quer vir ser meu aluno, eu vou deixar um outro link aqui embaixo, que é a lista de espera do meu curso English Forever. Eu sempre abro a cada 3, 4 meses. É só você clicar no link que eu vou deixar tanto na descrição quanto no primeiro comentário. E lá tem todas as informações sobre o curso, tudo bonitinho para você. Só que coloca o seu e-mail para você ser avisado sempre quando eu for abrir turmas novas, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha. Um grande abraço and I see you in the next class.